Na última semana, o Bitcoin despencou mais de 10%, várias altcoins caíram mais de 30%, 50%, e ao longo do ano de 2024, somente das 50 maiores altcoins do mercado representaram uma performance mais positiva do que o Bitcoin. Além disso, mais de 40% dessas altcoins estão com uma performance negativa. Então, no vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês qual é o motivo dessa queda do mercado, quais são os fatores que podem fazer com que o mercado de cripto volte a subir e principalmente um pouco de filosofia de investimentos para que vocês saibam o que fazer com o seu portfólio durante esse momento. Então vamos lá primeiro, evidentemente, entendendo por que essa queda está acontecendo e mais especificamente ao longo dessas últimas 2 semanas. Existem 2 motivos principais. O primeiro deles é a degradação em relação à perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos e o segundo é um motivo um pouco mais geopolítico. Então, quando a gente fala da taxa de juros norte-americana, nós precisamos entender que ela é principalmente uma resposta do Banco Central americano em relação à inflação. Então, ele eleva as taxas de juros para tentar combater a inflação. Na semana passada, nós vimos uma divulgação de inflação americana do CPI muito acima do esperado, o que mostra para a gente uma inflação pegajosa nos Estados Unidos e contribui com vários outros dados para mostrar uma narrativa de que a economia americana continua muito aquecida. Alguns meses atrás, a inflação americana chegou a bater quase 10% e então o Banco Central foi elevando as taxas de juros para tentar trazer essa inflação rumo aos 2%, que é a meta americana. Porém, vocês vão perceber nesse gráfico aqui, na linha cinza, como que essa inflação tem sido meio pegajosa entre os 3% e 4%. Então o Banco Central está tendo uma dificuldade em trazer essa inflação de volta para o patamar dos 2%. E isso faz com que as chances de que nós vejamos cortes nas taxas de juros diminuam drasticamente, principalmente porque essa inflação tem se mostrado mais pegajosa em uma cesta maior de ativos para além daqueles componentes da cesta de habitação que já eram um pouco mais pegajosos ao longo das últimas divulgações. Esse gráfico aqui ele pode parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar ele para vocês e ele é o motivo principal para as movimentações do mercado de cripto ao longo dos últimos meses. O que essas cores no gráfico representam são a expectativa que o mercado possuía para a taxa de juros ao final de 2024. Ou seja, você chega para uma pessoa e pergunta, né? Você chega para alguém do mercado e pergunta: qual você acha que será a taxa de juros em dezembro de 2024? E aqui a gente vê as respostas para essa pergunta, né? O quanto o mercado está apostando nisso de dezembro de 2023 até hoje, para a gente ver como essas perspectivas mudaram. Cada uma dessas cores representa uma resposta diferente para essa pergunta. Aqui eu dividi esse gráfico em 2 partes para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, por exemplo, a gente vê uma resposta que varia principalmente entre o 3,25% e o 4,25%. Lembrando que hoje a inflação americana está em 5,25%, ou seja, seria um corte entre 1 e 2% da taxa de juros anual. Percebam como que em dezembro de 2023, muitas pessoas acreditavam que nós poderíamos terminar 2024 com entre 1 e 2% de cortes na taxa de juros atual. Porém, conforme esse tempo foi passando, principalmente de fevereiro de 2024 até agora, no momento que eu gravo esse vídeo, que é dia 16 de abril de 2024, essas expectativas foram diminuindo, foram ficando mais pessimistas justamente por conta desse aquecimento da inflação americana e de outros dados da economia que podem se mostrar inflacionários. Então percebam como que atualmente as expectativas do mercado são para que nós tenhamos possivelmente só 2 cortes na taxa de juros, né? Então que a taxa de juros termine o ano aí entre 5% e 4,5%, né? Entre 5% e 4,5%, que é uma diminuição muito grande em relação às expectativas que existiam lá no começo do ano. E o segundo motivo, né, pelo qual a gente teve essas quedas nos mercados, além da divulgação da inflação americana, são as tensões geopolíticas, né? Então o Irã atacou Israel, fez ali um ataque por meio de drones, por meio de mísseis, em represália ao ataque que Israel fez também alguns dias atrás contra a embaixada iraniana na Síria. Essa escalada de conflitos gera uma fuga de ativos de risco, como é muito comum em conflitos geopolíticos, em guerras, né? As pessoas saem de ativos mais arriscados para investir em ativos
ativos mais seguros. E o Bitcoin e outras criptos são considerados pelo mercado como ativos de alto risco, né? Como ativos que dependem dessa liquidez abundante. Então a consequência é que tensões geopolíticas acabam funcionando como um peso negativo para criptos e para o Bitcoin. Quais são, então, as condições que podem afetar o mercado daqui em diante? Separado entre aquilo que pode fazer o mercado cair mais ainda ou aquilo que pode fazer o mercado voltar a subir. Evidentemente, uma inflação mais pegajosa nos Estados Unidos poderia contribuir para que o mercado continuasse caindo ou então que ele continuasse lateralizando por mais tempo, né? Então, se essa inflação, que atualmente está em 3,5%, continuar com muita dificuldade em caminhar em direção aos 2%, isso pode ser um sinal ruim para o mercado de cripto no curto prazo. Também existe a possibilidade de alguma consequência inesperada de uma recessão americana por conta da prolongação desses juros altos. Então, por exemplo, a gente poderia ver uma alta repentina no desemprego ou então uma crise financeira chegando por meio da quebra de algum banco, porque as condições poderiam estar restritivas demais. Por enquanto, a chance disso acontecer é baixa, tá? Pelo contrário, a economia americana está muito mais aquecida do que muitos analistas previram alguns meses atrás. Porém, na maioria das vezes que isso aconteceu ao longo da história, né, poucas pessoas conseguiram prever, né, principalmente quando a gente fala de uma crise financeira. Então, embora isso seja uma possibilidade remota, quanto mais tempo os juros permanecerem altos, mais isso pode gerar algum tipo de risco recessivo para a economia americana, né? E quando isso começar a acontecer, talvez já seja tarde demais. E nós também poderíamos ver uma escalada nos conflitos geopolíticos que poderiam continuar gerando uma fuga de ativos de risco ou até mesmo uma alta no preço do petróleo, né? Porque quando a gente fala desse conflito entre Irã e Israel, agora existe uma certa possibilidade que, caso esse conflito escale, nós possamos ver o Irã fechando aqui o Estreito de Hormuz, que dá acesso ao Golfo Pérsico. E essa é uma rota para navios petroleiros muito importante para o comércio global. Então, uma escalada nesse conflito entre Irã e Israel, caso resulte nesse fechamento do Estreito de Hormuz, poderia gerar um aumento nos preços do petróleo ao redor do mundo. E um preço do petróleo mais elevado poderia impactar também a inflação ao redor do mundo e inclusive a inflação americana, né? Então, esse é um conflito geopolítico que poderia gerar essa espiral negativa, impactando a geopolítica, impactando também a macroeconomia, o que também poderia ser ruim para os mercados de risco, né? Afinal de contas, como eu disse para vocês, uma inflação mais elevada não é um sinal positivo. O que pode, então, fazer com que o mercado volte a subir, né? Com que a gente saia dessa perspectiva um pouco mais pessimista no curto prazo. O primeiro seria uma melhora na perspectiva da inflação americana. Isso fica muito claro, né? Existe uma semelhança, né, uma comparação muito grande entre os movimentos do Bitcoin e a liquidez global, porque o Bitcoin ele se comporta como um ativo de risco. Esse gráfico aqui da Delphi Digital mostra um pouco disso pra gente, né, como que o preço do Bitcoin ele acaba respondendo a altas na liquidez global. Uma inflação que caminhasse em direção aos 2% poderia contribuir para cortes nas taxas de juros, consequentemente, um aumento na liquidez global, um maior apetite a risco global e poderia gerar uma alta no Bitcoin e nas altcoins também, tá? Uma diminuição no risco da escalada de conflitos geopolíticos também tende a ser positivo para o mercado de risco, porque as pessoas estão dispostas a venderem ativos mais seguros e tomarem mais risco em busca de mais retorno. Existe também uma pequena possibilidade que em algum momento o Bitcoin responda positivamente em relação a esses conflitos geopolíticos, ou seja, que o Bitcoin se comportasse de fato como uma reserva de valor, mas no momento esse não é o nosso cenário base, tá? A gente acredita que o Bitcoin ele vai se comportar como uma reserva de valor no longo prazo, mas a grande realidade é que hoje o Bitcoin ele se comporta como um ativo de risco, como um ativo de beta alto. Então, atualmente a gente não contaria com essa possibilidade de que o Bitcoin ele se valorizasse em meio a conflitos geopolíticos, mas é uma possibilidade remota, né? Então, assim, em algum momento o longo prazo chega, então, caso essa tese do Bitcoin se confirmasse, ele poderia ter esse comportamento um pouco mais contraintuitivo. Pode existir algum efeito do halving do Bitcoin, até porque no momento do que eu gravo esse vídeo, faltam mais ou menos 3, 4 dias para que o halving do Bitcoin ocorra.
Normalmente, pessoal, o Bitcoin ele sobe mais nos 50 dias anteriores ao halving do que nos 50 dias posteriores ao halving. E é o que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, com essas linhas que mostram a performance do Bitcoin nos últimos halvings. E isso daqui ocorre porque, na nossa visão, o halving ele é muito mais um efeito psicológico do que, de fato, um efeito na demanda orgânica do mercado. Então, o halving acaba sendo muito mais especulativo. E, na nossa visão, pode ser que esse efeito especulativo já tenha ocorrido, que a alta do Bitcoin tenha sido antecipada por conta da questão dos ETFs. Então, pode existir um efeito do halving? Em termos orgânicos, de impacto no mercado, não, nós não acreditamos que o halving vai impactar o preço. Pode até ser que ocorra algum tipo de especulação no curto prazo, mas a gente não conta com isso, tá? Então, acaba sendo uma folha em branco, a gente não contaria com o Bitcoin para ser um garantidor de uma alta no Bitcoin de maneira alguma, tá? E também a gente não pode se esquecer dos ETFs, né? Então, agora é muito provável que o ETF de Ethereum não seja aprovado. A data limite para que a SEC aprove ou reprove o ETF de Ethereum fica para o mês que vem. Mas vamos nos lembrar que a aprovação do ETF de Bitcoin deu vazão para uma alta demanda represada e também, por motivos especulativos, contribuiu para que o Bitcoin ultrapassasse a sua máxima histórica anterior. Aqui vocês estão vendo justamente os fluxos de capital em direção aos ETFs de Bitcoin após eles terem sido aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos. Então não vamos nos esquecer dessa questão dos ETFs. Provavelmente eles não serão aprovados no mês que vem, né, então os ETFs de Ethereum, mas nos próximos meses, com Ethereum, né, e outras criptos entrando nessa batalha judicial, e empresas que estão interessadas em lançar esses ETFs, quando a gente tiver uma inversão dessa perspectiva e os ETFs puderem ser lançados, isso daqui pode sim gerar algum tipo de alta, né? Não é o cenário de curto prazo, mas é uma coisa que pode acontecer e destravar valor para o mercado ao longo dos próximos meses. E, pessoal, não se esqueçam que a gente sempre faz uma cobertura das oportunidades, do que a gente vê de positivo que pode acontecer no mercado lá no Minuto Cripto. Como, por exemplo, esse texto aqui de um protocolo de cripto muito desconhecido do público brasileiro chamado Monad e que já vale mais de 3 bilhões de dólares. Então, esse tipo de texto é distribuído gratuitamente por nós por meio do Minuto Cripto. É um e-mail que a gente envia diariamente de 1 a 3 minutos de leitura com as principais notícias, análises e oportunidades do mercado de cripto. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo o que vai acontecer ao longo dos próximos meses no mercado, que pode destravar valor para o mercado de cripto, é só clicar no primeiro link aí da descrição e se inscrever no Minuto Cripto. É só clicar ali, colocar o seu nome e o seu e-mail sem enrolação e você já vai começar a receber esses e-mails que a gente envia diariamente, tá, pessoal? Agora, vamos um pouco para essa questão do que fazer agora, né? O que pode acontecer no mercado. A primeira questão que a gente tem que falar aqui é que, evidentemente, é muito difícil a gente ser capaz de prever o futuro, né? Especialmente no curto prazo. A visão aqui é muito mais que a gente precisa entender os riscos que estão sobre a mesa, entender os riscos que nós estamos correndo e, possivelmente, ali, a gente entender quais são os fatores que podem afetar negativamente ou positivamente o nosso portfólio, né? Então, é possível, por exemplo, que o topo do mercado esse ano já tenha ocorrido, né? É possível que ao longo de 2024 o Bitcoin não ultrapasse novamente os 74 mil dólares. Isso daqui não é uma certeza, tá, pessoal? Pode ser que isso se inverta, né? Há 3 meses atrás, a perspectiva macroeconômica era muito diferente da perspectiva de hoje. Então essas coisas mudam, tá? Isso daqui não é uma garantia para vocês, mas se você investe no mercado cripto, você precisa estar ciente desses riscos para poder dosar o seu portfólio, né? Entender a temperatura da água em que você está entrando. É muito comum nós observarmos grandes correções durante os ciclos de alta do mercado de cripto, e que é essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a grande realidade, pessoal, é que se você está investindo em cripto agora e está vendo o seu portfólio caindo, a ideia é que você já soubesse que essas quedas poderiam acontecer antes de você investir, né? Para que nesse momento você não esteja desesperado e saiba que isso é um comportamento comum, né? Não significa que o Bitcoin morreu, não significa que cripto morreu de maneira alguma, né? Você deve saber que isso é um comportamento comum. Se você não sabia disso, eu estou mostrando esse gráfico, né? Percebam como que ao longo das últimas altas do Bitcoin, dos últimos ciclos de alta, dos anos passados, foi muito comum nós vermos quedas de 30%, 50% no preço, quedas até maiores do que essa que nós estamos passando. Então, ao longo de um ciclo de alta, isso é um comportamento completamente comum, tá? E se você está investindo em cripto, você precisa estar ciente que esse tipo de coisa pode acontecer e estar ciente dessas possibilidades. Nós estamos aproveitando esse momento de queda para consolidar algumas das posições que nós temos em carteira, então a gente não acha que esse é um momento de vamos vender porque nós acreditamos que o mercado está pessimista, e
também nós estamos aproveitando para rever algumas posições e comprar criptos novas, né? Então aproveitar essa promoção que está acontecendo para investir em ativos que nós acreditamos que sejam bem fundamentados. Mas, novamente, né, se você vai ou não permanecer no mercado de cripto, tem muito mais relação com o seu perfil de investidor do que necessariamente com a sua capacidade de prever o futuro no curto prazo. Então, nós estamos fazendo isso porque esse é o nosso perfil de risco, o perfil de risco das carteiras da Mercúrios, né? Que também varia de acordo com a carteira que nós fazemos para os nossos clientes. Porém, nós já sabíamos que esse tipo de risco podia acontecer, né? Nós não estamos investindo pensando que existe uma garantia que o Bitcoin vai subir nos próximos meses após o halving, e é justamente por isso que nós estamos confortáveis em fazer esse movimento, tá, pessoal? No mais é isso, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal, se inscreverem no Minuto Cripto e até mais, pessoal. Valeu!